Mais uma vez, boa noite. Alegria de tê-los aqui. Meditar hoje sobre a origem da igreja, papel, propósito, finalidade e o destino. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Mateus 16, versículo 13. Quem puder, levanta. Quem achou e puder, levanta, vamos ler o texto. Em pé. Em pés. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens é que turvou aqui o óculos. Que dizem os homens, aqui na minha versão, né? Que dizem os homens ser o filho do homem. Eu estou com a Bíblia Thompson aqui, né? Ele está com a atualizada aí, né? Que dizem os homens ser o filho do homem. Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Agradecemos ao Senhor a oportunidade de meditar nas Sagradas Escrituras, em nome de Cristo. Amém? Pode sentar. Aqui é a primeira vez que aparece essa palavra, igreja, citada pelo próprio Cristo. A palavra aqui é, no texto grego original, eclesia. Significa ser chamado para fora. Igreja. Podemos definir a igreja como os chamados do mundo para fora do mundo e para serem introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, esse tempo que nós podemos nos referir assim, foi criado por Deus pela rejeição dos judeus a Cristo, ao seu Messias. Como diz capítulo 1 de João, do Evangelho de João, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Deixa eu só fazer um pequeno resumo aqui para vocês, né? Uma lembrança. Deus criou o universo, criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, tem essa narrativa, e criou o homem, criou a raça humana. Mas a raça humana, por meio de Adão, pecou e se afastou, morreu. A morte significa separação. Então a raça humana em Adão inicialmente se afastou de Deus, e essa é a condição hoje de todos os seres humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando uma criancinha nasce, ela nasce pecadora, longe de Deus.
são parentes, né? Nós acreditamos pela inocência da criança, até um limite de idade, quando ela morre, eu creio que ela vai para o céu. Mas isso é outra história. As crianças precisam, como aquelas que foram para ali, elas precisam ouvir o Evangelho, elas necessitam de Cristo. Porque se morrerem, aí é individual, né? Mas tendo um mínimo de percepção, elas morrendo, elas vão, sem Cristo, elas vão para o inferno. Vão continuar separadas de Deus para sempre. Mas enfim, a raça humana se separou de Deus, lá no Jardim do Éden, alguns milhares de anos atrás. Então Deus estabeleceu um tempo de relacionamento com os seres humanos, onde a salvação, ou a glória dele voltaria a ser manifestada no coração do ser humano. Nós acreditamos que Deus se relaciona com os seres humanos, ou se relacionou e ainda se relaciona com o ser humano ao longo dos tempos, através do que a Bíblia chama de dispensação. Dispensação é um tempo de relacionamento com Deus, particular em cada época, que eu vou repetir aqui rapidamente para vocês esses tempos. Nós acreditamos que são 7 tempos, e nós estamos no 6º tempo. Então estamos muito próximos da finalização desses tempos, né? Deus começou a se relacionar com o ser humano, como eu falei, lá no Jardim do Éden, na chamada dispensação da inocência. Quando Adão foi criado inocente, ele não tinha conhecimento do pecado. Chama de dispensação da inocência. Quando entrou o pecado, a dispensação mudou. Chama consciência, por causa da consciência do pecado. Inocência, consciência. Depois da consciência veio o governo humano, onde Deus deixou os seres humanos se governarem. Estou só resumindo aqui. Inocência, consciência, governo humano. A 4ª chama promessa. Foi quando Deus chamou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, para ir à terra prometida, que é Canaã, e ali constituir, formar um país, um povo, para que através desse povo, Israel, o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. Que Deus prometeu que através de Abraão, esse povo seria constituído. Sai da tua terra, da tua parentela, te farei uma grande nação por meio de ti. E assim foi feito. Não é um registro apenas bíblico, é um registro histórico. Não há como negar a história. Porque a Bíblia é escrita por homens. Porque fala mentira. Pois não vá para a Bíblia não, vá para um livro de história. Já que você acredita só no livro de história, lá no livro de história, registra essa verdade. Mas depois da promessa nós temos a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei, onde Deus chama Moisés, lá no monte, e entrega as tábuas para ele, o decálogo, a lei mosaica, chamada lei mosaica, que é dividida em 3 níveis, não é? Você tem a lei cerimonial, você tem a lei cívica, que era para o povo judeu, e tem a lei moral. Mas depois que Deus entregou as leis para Moisés, passaram-se centenas de anos. E chegamos ao tempo de Cristo. Um detalhe, em todos esses tempos, Deus criou esses tempos, um dos motivos era para provar ao ser humano que ele era incapaz, pelas suas próprias forças, de se achegar até ele. Porque a marca principal nesse relacionamento de Deus com os seres humanos é a incapacidade humana de se chegar até Deus pelos seus méritos. Nesse tempo todo, desde Adão, em todas essas dispensações,
Deus estabeleceu alianças, pacto, acordo com o ser humano. E em todas as alianças, em todos os pactos, em todos os acordos que Deus fez com o ser humano quebrou. Pela sua incapacidade, pela sua iniquidade, pelo seu pecado. Quebrou. Então, a lei foi estabelecida ao homem para mostrar ao homem a sua incapacidade, a sua total incapacidade. Então nós tínhamos um problema insolúvel. Como resolver isso? Se o homem é incapaz de, pelas suas próprias forças, se achegar a Deus. Como fazer isso? Como resgatar a alma humana? Como resgatar a alma humana do pecado, das mãos do mundo, das mãos do diabo? Porque a Bíblia diz que os seres humanos são todos eles escravos do diabo, escravos das suas próprias vontades, escravos do mundo, que o diabo governa. Ele é o Deus desse século. Como resolver isso? Deus, na eternidade passada, estabeleceu um plano no seu Filho, para que a sua principal criação, que é você, que somos nós, fosse resgatada das mãos do diabo, fosse resgatada do inferno, fosse resgatada das trevas. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás para resolver o maior problema da humanidade. Você tem problema? Deve ter. Mas o seu maior problema é com Deus. E se você não resolver esse problema, você vai continuar a ter os mesmos problemas, as mesmas dores, o mesmo choro, aí, por toda a eternidade. Mas nós chegamos à sexta dispensação, eu contei 5, não foi? Nós chegamos ao tempo da graça, porque Deus diz, o ser humano não tem como resgatar a alma humana pelos méritos humanos, não tem como fazer isso. Então eu vou resolver o problema. E aí o problema foi resolvido num plano que Deus estabeleceu na eternidade passada, centralizado no seu Filho, para que esse Filho viesse aqui à terra e pagasse o preço. Um preço foi pago, um alto preço, pela alma humana. E esse preço não podia ser nada mais, nada menos do que sangue. Sangue precisava ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Alguém tinha que pagar. Ser humano nenhum podia pagar. Somente um homem podia fazer. E tinha que ser um homem, porque foi um homem que pecou. Um homem pecou, um homem tinha que pagar. Se nenhum homem tinha condição de pagar, Deus estabeleceu no homem, Cristo, esse plano, esse resgate. A morte dele, o derramamento de todo o seu sangue lá na cruz do Calvário, foi o pagamento. E desde aquele dia que Cristo morreu e ressuscitou, aqui são palavras dele, a partir daquele momento e de uma maneira cronológica, vamos dizer assim, a partir de Atos capítulo 2, a igreja, o sexto tempo, que nós chamamos de época da igreja, dispensação da graça, tempo da graça, começou. Vamos lá para Atos capítulo 2, para recordarmos isso. Versículo 1, vamos ler do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos, cada um na sua própria língua nativa? Pardos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejais isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não vou ler o texto todo, mas aqui em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo, que foi prometido, Consolador, como Cristo falou, eu vou para o céu, mas virá um outro Consolador. Aqui se estabelece o início da igreja da 6ª dispensação. O penúltimo tempo de Deus com os homens. Pela graça. Porque não era possível ser diferente. O homem é incapaz de se chegar a Deus pelos seus méritos, então Cristo fez a obra. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A partir aqui de Atos 2, a igreja é estabelecida. Deus criou a nação de Israel para que através da nação de Israel o nome dele fosse conhecido de todas as nações. Israel rejeitou. Deus criou a igreja para que através da igreja o mesmo propósito se estabelecesse. O que Deus quer com a igreja? Quer salvar almas, restabelecer comunicação, intimidade e relacionamento com Ele, porque estava quebrado. E relacionamento feito, ou reatado, através da vida, da nova vida, nós mostramos ao mundo, com a vida e com a voz, quem Deus é. Esse é o grande propósito, a grande razão da igreja, estabelecimento da igreja, da vida da igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, os últimos dias aqui na terra. Nesse tempo da graça, temos estudado pela manhã aqui, na igreja da doutrina do futuro. Jesus Cristo está muito próximo de vir e acabar com este tempo, que já dura quantos anos?
Quantos anos? 2019 anos. Já está com 2019 anos. E Deus pacientemente espera por você. Espera por nós. Espera pelos eleitos. Porque na hora que o último eleito entregar a vida a Cristo, Jesus voltará. E aí findará esse período. Você é um eleito de Deus? Você é um cristão? Você é um discípulo de Cristo? Você é um filho de Deus? Se é, amém. Daqui a pouco nós temos um recado mais particular, né? Como sempre fazemos para os filhos. Mas se não é, não protege, não adie essa decisão. Deixe Deus tocar no seu coração hoje, para que você seja colocado dentro do corpo de Cristo, e aí se assegurar da vida eterna, da felicidade e da razão de viver com o Senhor por toda a eternidade. Terminado esse período, nós temos 7 anos de tribulação, depois mais 1000 de milênio, aí acaba tudo. Aí quando chegar lá no final do milênio, é novo céu e nova terra para os que creem, lago eterno de fogo, não é nem inferno, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, para lembrar mais uma vez para vocês. Quando as pessoas morrem hoje, sem Cristo, aí elas vão para um lugar chamado inferno. É um lugar de sofrimento, é uma prisão temporária. Porque quando Cristo voltar, ou quando terminar o final dos tempos, o final do milênio, né? Onde vai ter a segunda ressurreição. Aí as pessoas vão ser arrancadas do inferno. O diabo vai ser arrancado do abismo. Os demônios vão acompanhar. E vão ser jogados todos no lago eterno de fogo, que é o nome da prisão definitiva. Não é inferno, é lago eterno de fogo. Parece que as pessoas andam assim sem enxergar essa verdade, né? Aliás, até no meio religioso, né? As denominações se preocupam com tudo, né? Com as preocupações terrenas, que é com o bolso, com a sua saúde financeira, com o alimento, em se alimentar, com a sua roupa, né? Com o seu bem-estar, com o relacionamento familiar, que não tem problema nenhum de se preocupar com isso. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter dinheiro no bolso, como diz o outro, felicidade para dar e vender, ter um bom emprego, ter uma boa esposa, um bom marido, amém, glória a Deus, mas o que adianta tudo isso se você vai para o inferno? O que é que você dá pela sua alma? O que é que adianta ganhar o mundo inteiro? Eu não estou falando, não é eu, é Cristo. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada. Aí o povo se preocupado aqui em prosperidade, em curar os males físicos. Venha para cá que aqui nessa igreja você vai resolver os seus problemas. Não vai. Você resolve um problema, amanhã tem outro. O ser humano é um poço de problema. É um atrás do outro todo dia. Resolva o seu principal problema, que eu falei, que é com Deus. Se você não resolver o seu problema com Deus, você está acabado, vai morrer sem Ele, vai para o inferno. Será que vai precisar ficar repetindo isso? Estamos no finalzinho dos tempos, tem que gritar, porque o que está em jogo é muito importante, é a alma da pessoa, não é?
igreja. Muitos confundem igreja. Igreja não é instituição, não são paredes, não são instalações bonitas como essa. Glória a Deus, porque o Senhor Cristo, o nosso Cristo, é o Senhor dessa igreja, porque Ele nos abençoa em todas as áreas, na minha vida pessoal, ou na vida coletiva dessa igreja aqui, por exemplo, ou uma igreja que seja fiel a Ele, Ele abençoa. É só olhar para cá, para essas instalações, como Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja, porque Ele nos deu até prosperidade, com instalações boas para nós cultuarmos Ele, né? Um espaço maravilhoso que a gente tem aqui. Mas o que é que adianta todo esse espaço, se realmente Cristo não estivesse aqui? Preferia estar debaixo da ponte, debaixo de uma árvore, como era os primeiros cristãos. Lembra dos primeiros cristãos? Você está em Atos, aí na Atos 2, avança sua vista aí para Atos 2, só para a gente recordar um pouquinho aqui, como é que viviam os primeiros cristãos, porque o Espírito Santo desceu em Atos 2, e o que acontece hoje nessa atual dispensação é que quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus, vem morar em nós. E aí quando isso acontece, o apóstolo Pedro profere aqui o primeiro discurso da era do Novo Testamento, da era da igreja. É o primeiro culto público. E é um discurso maravilhoso o dele. E nós chegamos aqui no final do capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37. No final do culto, da pregação de Pedro, ele diz assim, ó. Porque ele prega, aí tem uma multidão ouvindo. Uma multidão. Milhares de pessoas ouvindo. E a pregação simples. Sem estardalhaço. Sem gritaria. Sem pula-pula. Sem cai-cai. É simples, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não precisa de estardalhaço. Aí quando o apóstolo prega, olha o que as pessoas dizem lá. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiu-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: você falou de Cristo que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para dar vida eterna. O que é que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, eu estou constrangido. O que é que eu faço? Porque eu não entendi até agora o que era o Evangelho. Quem era Deus, eu não entendia. Por favor, diga o que é que eu tenho que fazer. E Pedro diz, versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Arrependimento é o que Deus quer, humilhação. Eu sou pecador, miserável pecador, não mereço Deus, não mereço ir para o céu, eu não mereço ter o Criador da vida comigo, não mereço ter o Espírito dentro de mim, não mereço Cristo. Mas eu quero Cristo. Eu não mereço, mas eu quero. É só isso que Deus quer de ouvir de você. Eu quero. Eu me arrependo. Eu sei que sou um miserável pecador. Mas, Senhor, me perdoa. E sabe o que é que vai acontecer? Deus perdoa. Olha a narrativa. Continuação. Versículo 39 diz: a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha, se
Lucas, tá? Aqui, Atos foi escrito pelo apóstolo Lucas. Aliás, por Lucas, ele não era apóstolo, né? Servo de Deus. Falando de uma geração perversa há 2000 anos atrás, imagine hoje. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. O apóstolo Paulo fala lá para Timóteo, nos últimos dias serão tempos difíceis. Gente cada vez mais orgulhosa, gente cada vez mais mentirosa, gente cada vez mais ladrona, gente cada vez mais fraudadora, gente cada vez mais permissiva, gente cada vez mais imoral. Está complicado. Nós estamos vivendo hoje aqui na Terra essa modernidade maluca, onde tudo é permitido. Porque isso sempre teve no coração do ser humano, né? O que está no coração do ser humano, a verdadeira felicidade, eles dizem, né? Está em um ser humano dar vazão aos seus prazeres. Se tem vontade de fazer uma coisa, vá e faça. Isso é felicidade, né? Você é um homem, você gostar de outro homem, vá lá, se abrace com ele, beije ele, se relacione com ele, se deite com ele. É isso que você quer? Isso é felicidade, pois vá. É mulher que está gostando de outra mulher? Vá, rapaz, dá vazão aos seus prazeres. Isso é felicidade. Eles dizem. Oh, meu Deus. Terrível isso. Vai vendo um tempo complicado. Geração perversa, cada vez mais imoral, mais permissiva, mais idólatra. Estamos vivendo esse tempo. Piores do que há 2000 anos atrás, né? Aí o texto continua, diz, versículo 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. O que é batismo? O batismo, a palavra batismo significa mergulho. Então, o batismo é o mergulho de Deus em nós. E o mergulho de nós no corpo de Cristo. Isso é batismo. E não precisa falar língua não, para evidenciar esse batismo. A pregação não é sobre isso, né? Mas aqui em Atos 2 você viu, falando línguas, mas eram línguas idiomáticas. Eram línguas dos países lá, não tinha nada a ver com essa coisa que estão falando aí, chamadas línguas estáticas, né? Línguas estranhas. Não tem nada a ver com Deus. Absurdo. Porque o que está registrado na Bíblia são línguas idioma, como hoje inglês, francês, alemão, era a língua lá do passado. Não tem nada a ver com isso que está fazendo hoje aí. Mas quando aceita Cristo, Ele vem morar em nós e nós somos colocados dentro do seu corpo. Fazemos parte, a partir daí, do corpo de Cristo. É o chamado batismo do Espírito. Não é? Batismo do Espírito é isso. É quando você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, aí Deus lhe perdoa, Deus lhe justifica, Deus sela você com o Espírito e lhe batiza e coloca você dentro do corpo de Cristo. Um tempinho depois, né, como foi feito agora recentemente, faz-se o batismo nas águas. O batismo nas águas é a confirmação pública da fé em Cristo. É a confirmação de que lá atrás, alguns meses atrás, você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E interessante aqui, foram batizados quantos aí? Quantos foram batizados? Quantos foram introduzidos no corpo de Cristo inicialmente? Aqui são os primeiros cristãos, né? Agregaram-se quase 3 mil. Interessante, como é que diz aí? Batizados, é que diz? A versão aqui da Thompson, né? Eu gostei mais. Diz assim, ó. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Que legal, né?
3.000 almas foram resgatadas. 3.000 almas que entenderam o que é o Evangelho, que aceitaram a Cristo, que hoje, sem dúvida nenhuma, estão lá no céu. Eu lembrei para vocês, né? Quem morre hoje sem Cristo, vai para o inferno. Quem morre hoje com Cristo, vai para o céu. Está lá junto com esses quase 3.000 aqui, ou milhares de 2.000 anos para cá, né? De gente que se converteu e que está lá no céu. Morreram e estão lá no céu, né? Estão lá se regozijando, uma alegria imensa, né? Louvor toda hora, todo dia, olhando a face de Cristo. Tem alegria maior do que essa? Não tem. É por isso que Paulo diz, né? Eu prefiro morrer, porque morrer é lucro, e o viver é Cristo, né? Aí a gente se alegra. No momento ficamos tristes por nosso amado Vavá, né? Nosso Leonardo, lá, oh glória, cantando louvores, né? E um dia eu vou ver a face de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco o versículo, né? Um dia nós vamos ver como Ele é, Cristo. E eu vou dar um abraço em Cristo. Aí depois vou correr para dar um abraço no Vavá, na minha mãe, meus irmãos que já morreram em Cristo, né? Outros irmãos que morreram, vou lá dar um abraço e a gente ficar alegre, cantando louvores, toda hora, todo dia, numa satisfação que não acaba mais. Como rejeitar isso? Entende, né? Às vezes, né? Como rejeitar uma coisa dessa? Uma coisa tão boa como essa? Não tem como rejeitar, meu Deus do céu, né? Mas olha, vou encerrar aqui a passagem, versículo 41, nós lemos, né? O 42, do 42 em diante vai falar como os cristãos viviam, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todo dia. No caso aqui desses primeiros cristãos aqui é Jerusalém. A cidade aqui é Jerusalém, capital de Israel. Lá tinha um templo, né? O templo dos judeus, que foi acabado, está lá destruído, né? Mas vai ser reconstruído. Mas aí os cristãos foram dispersos, né? A primeira igreja. Qual é a primeira igreja? Não é a igreja católica. O que é a igreja? A igreja é um coletivo de pessoas, né? Que aceitaram a Cristo como Salvador, creram nele e aceitaram o Evangelho, né? Então a primeira igreja é essa aqui, lá em Jerusalém, de judeus e outros povos também, né? Mas daqui de Jerusalém, lembra de Atos capítulo 1, versículo 8, vamos lembrar aqueles que sabem de cor? Atos 1 e 8, mais, vai. Ficou. Agora eu vou repetir com vocês, vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí tinha que espalhar, né? Era uma ordem, vocês vão ser minha testemunha, Cristo falando, as últimas palavras dele. Aí os judeus, mais uma vez rebeldes, né? Não quiseram obedecer essa ordem, né? De pregar a toda a nação.
Aí veio uma perseguição. Olha, um avisinho para você. Você é crente, né? Pois faça a vontade de Deus, porque se você não fizer a vontade de Deus pelo bem, você vai fazer pelo mal. Porque Deus satisfaz a vontade dele de um jeito ou de outro. É bom que você obedeça naturalmente. Porque se você não obedecer naturalmente, vem a pancada. E vem mesmo. Foi preciso uma perseguição, matar muita gente lá entre os judeus, esse povo sair para falar de mim, para pregar o evangelho, para falar de mim ao povo. Ah, é isso que vocês querem? Pô, vai ter. E foi o que teve. Aí foi judeu espalhado para tudo quanto foi canto. Aí norte de Israel, a Europa, Ásia, várias igrejas foram implantadas, né? O apóstolo Paulo foi 3 viagens missionárias implantando igrejas. E muitas delas, Jerusalém tinha um privilégio, né? Os judeus tinham um templo lá, depois foi destruído, né? O texto aqui diz que todos os dias estavam no templo, né? Mas nas outras cidades, até que eles se organizassem, não era assim não, era debaixo de árvore, como eu falei no início, ó. Vamos destruir isso aqui. Amém. Nós vamos para debaixo da ponte, vamos para debaixo de uma árvore, mas nós vamos louvar a Deus, vamos aprender dele, vamos servir a ele, vamos adorar a ele. Não importa aonde. Porque a igreja, Deus está aqui, não está aqui. Queridos, eu queria me encaminhar para o final, indo lá para o texto de 1 João, a epístola, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 1 ao 3. Primeiro epístola, viu? 1 João, primeira carta de João, capítulo 3. Amém? Primeiro João 1 João 3, do 1 ao 3. Diz assim: Vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque não éramos. Só é filho de Deus quando crê. Isso se estabelece pelo amor. O amor de Deus por nós. Versículo 1 ainda diz, e somos mesmo filhos de Deus, né? O mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, não conhece, o mundo não conhece Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós já recebemos a Cristo como Salvador, e já temos Ele conosco, e já vivemos essa esperança. Nós já vivemos essa realidade. O cristão verdadeiro já vive essa realidade de ser um filho de Deus. Mas ele ainda não veio. A qualquer momento ele virá. Ainda não se manifestou visivelmente. Então, não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Cristo, aqui está falando da segunda vinda, quando Cristo se manifestar, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos, ou nós o veremos como Ele é. Ou, se você morrer hoje, é um cristão, vai ver ele lá.
No arrebatamento, quando Cristo voltar, vamos vê-lo, o rosto dele, de frente para ele. O versículo diz isso. Eu vou ver como ele é. Os meus olhos verão ao meu Senhor, como eu falei agora há pouco. Que maravilha isso. Aí vamos correr para os braços dele, né? Para abraçar, para beijar, para agradecer. Depois a gente vai se encontrar com os outros, né? Os nossos irmãos, os que creem, né? Mas o texto continua e diz assim, versículo 3. E todo o que nele tem essa esperança, se você tem essa esperança, se você já é um cristão, e se não for, pode ser hoje. Vou começar a ser hoje. Viu? Precisa confessar publicamente. Mas os que confessaram, todo aquele que tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Então devemos viver uma vida de santidade aqui na terra, de purificação, pureza. Que nós também não temos força nenhuma para realizá-la em nós. Porque o que é que Cristo diz lá em João capítulo 15? Ó, você pode tirar o cavalinho da chuva. Porque sem mim, você não vai fazer absolutamente nada. Aliás, pode fazer, mas só besteira, só pecado. Nós dependemos completamente dele. E não é de domingo para domingo, é de sábado para sábado, de quarta-feira para quarta-feira, é todo dia. Todo dia. Porque mais uma vez nós vivemos uma guerra. E guerra não é para você se descuidar nem um instante, senão o inimigo. Eu estava falando isso lá na reunião dos jovens, né? O diabo, né? Ele tem um fuzil. Eu não sei se o pessoal gosta de arma aí, né? HK-47. AR-15, né? Ele tem um AR-15, um bichinho apontado bem para a testa de vocês aí, e para a minha. E ele está atirando. Aí, se eu não estiver preparado, o projetil vem mesmo na sua testa, para matar. E ele está fazendo isso toda hora, atirando. Só tem um jeito de eu não ser atingido. A Bíblia chama isso aqui de quê? Escudo. Aí pode mandar bala, né? Escudo. É a Bíblia. E é todo dia. Bíblia é todo dia. Você não come todo dia. Você não pode deixar de comer um dia, não. Não pode deixar de ler isso aqui um dia sequer. Porque se você deixar de comer, é fazer assim, ó. Aí a bala vai pegar mesmo na sua testa. Então você quer isso. Aí vai pecar, vai fazer besteira, a gente vai fazer besteira. Sem isso aqui, nós vamos fazer besteira. Deus nos ajude. Podia ver muitos textos, nós estamos avançados ali. Tá certo? Mas eu queria fazer só a leitura aqui de Colossenses. Abra lá em Colossenses. Capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3 e 5. O que é se purificar? Eu vou só fazer a leitura, viu? Colossenses 3 e 5. Amém? Purificar é fazer morrer a vossa natureza terrena. Mata essa desgraçada que está em você. É mais ou menos assim que está dizendo aqui. E o que é isso? Prostituição, impureza, paixão, concupiscência, avareza, idolatria. Versículo 8 ainda diz: agora porém despojai-vos, um monte de outras coisas, olha. Ira, cólera, malícia, maledicência,
palavras torpes. Não minta, deixe de mentir. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12. Você tira essas porcarias de você, de nós, tiramos, mas devemos colocar algo lá. Não é só tirar não, você tem que colocar lá. Aí o versículo 2 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos, coloque dentro de você compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14. E sobre tudo isto revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Deus nos ajude. Isso é igreja. Igreja são os que creem em Cristo. Já está com 2000 anos, 2019. A igreja existe para trazer glória a Deus e proclamar o nome de Deus aos que não creem. Existe para que o ser humano, através de Cristo, tenha a oportunidade de se reconciliar com Deus. Mas está muito perto de acabar esse tempo. Porque a igreja vai ser tirada aqui da terra. E aí, se você não entregar a vida a Cristo, você vai passar pela tribulação. Vai sofrer. Já está sofrendo agora, falando de tribulação. Cinge os lombos, né, como diz o outro, né? Você vai sofrer 20 vezes mais. 1000 vezes mais. E aí vem o final dos tempos, né? Deus nos ajude, vamos pedir por nós, por vocês que creem, para que a gente viva uma vida no poder de Deus, agradável a Ele. Vamos clamar pelas pessoas de Pacatuba, miseráveis pecadores, assim como nós. A diferença, nós somos tão pecadores como as pessoas. A diferença é que eu sou um pecador remido, eu entendi o Evangelho, entreguei minha vida a Cristo e Ele me perdoou. A diferença é só essa, mas sou tão pecador como qualquer um. Mas se eles continuarem desse jeito, você sabe qual é o destino, né? Deles. Vamos clamar para o Pacatu, pelo nosso Ceará, pelo nosso Brasil, pelo mundo inteiro, para que se rendam a Cristo. Ele está muito perto de voltar. Vamos baixar a cabeça. Deus, nós te louvamos pela nova vida em Cristo. Queremos te agradecer esse momento que podemos recordar quem o Senhor é, quem nós somos. Recordar esses tempos em que o Senhor deu a oportunidade ao homem de se reconciliar contigo. Chegamos a esse sexto tempo, o penúltimo, em que o Senhor está derramando a sua graça, o seu favor a todos os homens, esperando que os homens se arrependam dos seus pecados e confessem ao teu Filho como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Se alguém aqui que ainda não fez essa boa confissão, que faça antes que seja tarde demais. Nós que já fizemos, nos ajuda a viver para o Senhor, a te adorar, a olhar para o céu, a olhar para cima, em prioridade. Temos nossas preocupações terrenas, temos os objetivos terrenos, mas nós colocamos todos eles no teu trono, porque o Senhor é que vai dizer se vamos realizá-los ou não. O mais importante de tudo é o Senhor. Muito obrigado por esse momento. Recebe em nós a adoração em nome de Cristo. Amém.